posicionar melhor aqui. Opa. Eu viro um pouquinho. Não, tira um pouquinho. Aqui. Ah, sim, porque a gente baixa o banquinho. Isso. Oi. Ótimo, ótimo. Olha, temos um convidado para dar bom dia para vocês aqui. Vamos falar de turismo na terceira idade? Não. Não? Não. Por quê? Porque o teu público é muito qualificado. Oh, meu Deus! O teu público é muito bom e ele faz com que as coisas se propaguem no Brasil inteiro. E hoje é um dia muito complicado no país. Eu sempre, quando falo a expressão complicado, tem muita gente que não entende isso. Mas hoje eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de vir aqui no teu programa para a gente falar sobre isso, para que depois as pessoas propaguem teu vídeo. Ah, que bom. Eu separei aqui hoje, pela manhã, a abertura do editorial do Estadão. O Estadão hoje faz um enfoque muito importante, muito pontual, sobre a importância das Forças Armadas no conjunto da sociedade brasileira. Sim. Esse é um assunto que todos vocês sabem, que sempre foi um assunto que eu debati tanto no Cristal Vox, falei tanto no Cristal Vox, e que se eu deixasse isso para chegar à noite, para eu falar às 9h30, Sim. eu passaria o dia todo angustiado, tentando fazer vídeos, tentando gravar vídeos, tentando entender, de fato, qual é a dos caras. Qual é o dessa gente? De quais caras? De Todos, quais caras? Todos. Eu vou explicar uma... A Vilma está aí? Vilma ainda não chegou, viu? Não. Então, eu vou dizer assim para vocês. Não existem oportunidades no cenário político para nomes novos. Todas as eleições é uma repetição contínua dos mesmos nomes. Nós temos deputados e senadores que estão em Brasília há 30 anos. Bolsonaro é um exemplo disso, que foi deputado federal durante 28 anos, agora vai ficar mais 4. Então, são 32 anos dentro do parlamento ou dentro do Poder Executivo. Isso não é obstinação. Isso não tem nada a ver com determinação, com compromisso com a sociedade. Isso é emprego. Isso nada mais é que emprego. São, sim, buscam empregos estáveis no parlamento. Ora, gente, um político que só pensa em emprego, nos seus filhos, nas suas mulheres. Agora, a ex-mulher do Bolsonaro é candidata a suplente senador do Romário, no Rio de Janeiro. Aquela da rachadinha? A da rachadinha, ela é candidata a suplente, primeiro suplente, porque o Romário está pelas caronas, tá? Já está pedindo a banana para São Pedro. Então, o Romário vai, daqui a pouco, entregar o mandato para a ex-mulher do Bolsonaro. Veja que isso aumenta. Esse número de pessoas, esse grupo familiar, aumenta demais na política. Aqui, o Bibo Nunes, o candidato, foi se elegeu ano passado, já está botando a filha dele para assegurar emprego para a filha dele, para ele. E daqui a pouco ele bota a mulher, daqui a pouco ele bota o filho, sem nenhum constrangimento. Sim. Como se política fosse um latifúndio. Já é muito comum. Nós temos claro, Covatti, a família Covatti. Quero só para dizer para vocês, a gente mudou a pauta, mas é um assunto muito importante. Não, depois nós vamos editar. Não, a gente vai editar esse vídeo, colocar esse espaço específico, esse tema específico numa outra live, num outro vídeo gravado com outra manchete. Mas é um assunto que nós não podemos deixar de debater aqui, uma vez que, como disse o Leude, com toda a razão, né, nós falamos aqui para um grupo muito qualificado, embora que muito menor que o grupo do Cristal Vox, mas nós falamos aqui para um público qualificado. Então, essa é uma informação muito importante. Esse assunto que nós vamos debater, que é a questão do latifúndio familiar na política, é um assunto que precisa ser debatido, que precisa ser comentado, debatido e esclarecido. Porque realmente parece que está na moda. O marido e a mulher candidatar a deputados, uma deputada federal e outra estadual, ou vice-versa. Nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, a família Covatti,
Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, porque é onde eu conheço mais os políticos, você conhece exatamente. Não é uma família, é uma empresa política. Você conhece melhor no Brasil inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos vários exemplos. Nós temos a família Covatti, onde o pai, a mãe e o filho são políticos de carreira da vida toda. O filho sempre foi deputado desde que se conhece por gente. Então, nós temos a família Covatti. Nós tivemos o caso do nosso... Isso aqui nós temos que mudar. Não pode um assunto dessa grandeza que nós estamos falando aqui ter pouca gente envolvida. Então, tu vai continuar falando desse assunto, família Covatti, que eu vou buscar meu telefone e vou avisar o pessoal do Cristal Vox que nós estamos no ar aqui. Tá bem. Que eu não posso deixar de falar. É importante isso que a gente está falando aqui. Então, eu vou comentar aqui com vocês das famílias que nós temos aqui no estado, dos casos aqui, especificamente daqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu falei, já em 2 lives, eu falei no deputado Bibo Nunes. O deputado Bibo Nunes, que é o cara aquele que espalhou os outdoors ao longo das rodovias gaúchas, dizendo que mandou milhões, ou mais de 80 milhões para o Rio Grande do Sul, né? Que não é dinheiro dele, é dinheiro que voltou em impostos. Eu não vou repetir isso, porque quem assiste as minhas lives já ouviu essa matéria, eu não vou repetir. Mas o Bibo Nunes se elegeu deputado federal nas asas do Bolsonaro, porque até então ele tinha se tentado várias vezes, vereador, deputado estadual, deputado federal, não tinha conseguido. Aí conseguiu. 2 anos depois, ele colocou a filha candidata a vereadora em Porto Alegre, não conseguiu eleger. Agora ele é candidato à reeleição como deputado federal e a filha é candidata a deputada estadual. Aí nós temos a família Covatti, que o pai foi deputado federal e a mãe deputada estadual. Agora o filho é deputado federal e a mãe é deputada estadual, que também foram secretários de Estado aqui no Rio Grande do Sul, mas é também a família. O Pedro Simon, bem lembrado, Eliseu, Pedro Simon colocou o filho candidato a deputado, se elegeu deputado estadual. O prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, coloca o filho vereador em Porto Alegre. Nós temos a família Moraes na região de Santa Cruz do Sul, que a mãe foi prefeita, o Moraes foi prefeito, a mãe foi prefeita, agora o filho é deputado federal, a mãe é deputada estadual, enfim. Bom dia, Teca. Bom dia, minha madrinha. Seja bem-vinda, querida. Já estou chamando o pessoal aqui para o Cristal Vox. Sim. Eu vou pedir para eles ir lá com a Alô, Terezinha. Sim. Porque em seguida aí a gente já está com eles aí, eu estou falando aqui. Alô, pessoal. Sim. Me lembra de mais algum? Eu lembrei do Bibo, que a mulher, o Sebastião Melo tem um filho, o Pedro Simão, o Fortunati e a mulher, um é pré-candidato a deputado federal e ela é deputada estadual, candidata à reeleição. A Ana Amélia, que é candidata senadora, que é botada de primeiro suplente, o chefe de gabinete dela da vida toda. Então a gente aqui não perdoa ninguém. Nós não. A gente fala exatamente o que tem que falar. Exatamente. Né? O Zic lembrou do Simon, que tem o filho deputado, do Sebastião Melo, que tem o filho vereador. O Mendes Ribeiro, o pai, o vô, o filho e o neto. Então, gente, isso não pode continuar desse jeito. O Bolsonaro tem os 2 filhos, os 3 filhos políticos. A mulher está indo para a política também atual, as ex são pré-candidatas, como disse o Leudo. O velho Marquesan tem filho Marquesan Júnior. Meu Deus. Eu estou tentando botar a Terezinha aqui para vocês verem o que ela está falando. Ela está aqui comigo no canal dela. Então, vai todo mundo que está comigo aí, os 36, vão todo mundo para Alô, Terezinha, porque nós temos que fazer audiência no programa da Terezinha. Eu estou falando aqui de lado, porque estou falando aqui no Alô, Terezinha. Então, vai todo mundo lá para a Terezinha. Então, assim, Terezinha Matos, você é uma pessoa extremamente preparada politicamente. Não pode deixar aqui, por favor. Já não deu. Já. Você não bota o dedinho aqui, porque se ela meter o dedinho cai aqui. O meu é a mesma coisa. Dos 2. É verdade. Os 2 têm dedo sexual. Tocou, caiu. Então, assim, eu hoje pela manhã, cedo, eu faço isso, eu estou gripado, então não conseguia ficar na cama, aquela coisa toda. Eu fui fazer leituras. E eu faço isso sempre. Eu faço sempre isso. Não há nenhuma novidade
em eu ler pela manhã. É assim que o meu dia ele se move, é pela leitura que eu faço pela manhã. Então, eu encontrei no editorial do Estadão, que é longo, e eu só tirei a primeira parte, sobre a função das Forças Armadas no Brasil. Mas por que eu tirei isso? Porque tem pouca gente, porque tem pouquíssima gente que está observando como deve ser observado o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Vocês não se enganem. Vocês não se enganem. Não se enganem. Nós estamos à beira de um golpe de Estado. É isso. Nós estamos à beira de um golpe de Estado. E eu vou dizer para vocês por que nós estamos à beira de um golpe de Estado. Porque as Forças Armadas, desde a saída do Figueiredo, elas se recolheram. Já no governo Figueiredo não tinha uma presença muito grande das Forças Armadas. E as Forças Armadas se recolheram do governo Figueiredo. E até o episódio em que o general Vilas Boas passa um esfregão nos ministros do Supremo Tribunal Federal e praticamente exige que o Lula fique preso e que não participe do processo eleitoral, nós testemunhamos o retorno das Forças Armadas para o cenário político. Mas quem imaginaria, depois de tudo que nós testemunhamos, depois de tudo que foi dito, de uma imprensa absolutamente mordaz contra os militares, que sempre colocou os militares no fundo do poço, os militares são bandidos, os militares são torturadores, os militares são uma série de coisas, mas nunca a imprensa disse que seus defendidos, né, também praticaram atos de extrema gravidade no momento em que se tentava, sim, quem é que ia dominar o país, quem é que controlou o poder, vencer os militares. Isso é indiscutível. O mais radical dos comunistas, dos esquerdistas e dos direitistas não pode, em momento nenhum, dizer assim, não, isso não aconteceu. Aconteceu sim, nós vivemos isso aqui sim, de uma forma mais branda que no Chile, que na Argentina, que no Uruguai. Tudo por uma questão de informação. Tudo por uma questão de informação. Então, o que nós temos nos últimos dias? Um confronto gigantesco, Terezinha Matos, entre o Supremo Tribunal Federal, por seus ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral, e os militares mais graduados. Porque veja que, neste momento, o enfrentamento que está acontecendo entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que são membros do Supremo Tribunal Federal, acontece exatamente com o comandante em chefe das Forças Armadas. Não é com um general qualquer. Não é uma discussão isolada. Esse cara aí está no pijama, esse cara não tem importância nenhuma, esse cara fala por ele, não fala pela tropa. Não. Agora o que nós estamos assistindo, pessoal, vai todo mundo lá para alô, Terezinha, que está o Vox, deve ser eu e a Terezinha. Alô, Terezinha, vai lá. O Eliseu tá colocando o link aí no põe chat. De novo para mim. Coloca o link aí, Eliseu, para que as pessoas cliquem no link e mudem de canal para que a gente consiga todo mundo assistir no mesmo canal. O Eliseu colocou aqui. Então, sim. Obrigada, queridos. Obrigado, Nós temos 83 pessoas no canal aí do Cristal Vox. Vamos migrar todo mundo aqui para o canal Alô, Terezinha. Vai ficar melhor para nós. Eu vim fazer uma chamada. Que daí vocês conseguem ver os dois, né? Posso? Pode. Então, assim, deixa eu chamar os caras, deixa eu convocar. Isso é uma convocação. Isso é uma convocação. Mudem tudo para o Alô, Terezinha. Vão ali onde o Ezequiel postou, o Eliseu, Ezequiel, Chiodi. Para nós, do coração, Zique. Então, vão lá, aperte em cima para passar para o canal da Terezinha, para nós dar audiência para a Terezinha, para crescer o canal da Terezinha. E quando não estiver aqui, né, a Ana Coelho. Bom dia, que bom ver vocês. Mas passa a Ana direto lá para o canal da Terezinha. Está aí no Ezequiel. Então, nós temos um embate muito severo, muito sério. Se alguém quiser fazer uma comparação, eu estou dizendo para vocês que nada tem de diferente do pré-guerra da Rússia com a Ucrânia. Leandro, eu tenho dito já há algum tempo, comentei contigo e comentei lá no canal, no Cristal Vox, numa das minhas participações contigo, da desmoralização
que vem sendo feita com as Forças Armadas Brasileiras, porque a gente sempre teve as Forças Armadas Brasileiras como uma instituição de Estado importante, né, de defesa do país, e a gente vem assistindo a esse envolvimento político de generais. Calma. Eu queria que tu fizesse um comentário especificamente sobre isso. Sim. Calma, é muito importante que você faça um corte no que você está dizendo, ok? Isso é importantíssimo. Você sabe por que os militares estão envolvidos na eleição? Não é porque o Bolsonaro está chamando eles. Ele está envolvido na eleição porque ficou muito claro que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm lado e que eles já escolheram quem é que eles querem como presidente, porque eles estão tentando se redimir da eleição de 2018. É isso. A posição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão lá no plenário, que votaram pela exclusão do Lula na eleição de 2018, estão tentando fazer exatamente a mesma coisa agora, tentando encontrar qualquer forma de tirar o Bolsonaro da eleição. Ponto aqui. Esse ponto é fundamental. Pessoal, está comigo aí, 80, vai todo mundo lá para o Alô Terezinha. Põe de novo para nós, Zique, aí, o pessoal para migrar. Daqui a pouco o Leudo sai do ar no Crystal Vox, tá? E a gente está no ar no Alô Terezinha. Sim, daqui a 5 minutos eu vou sair do Crystal Vox, tem que vir para o Alô Terezinha. Tem que passar para outro canal que nós estamos com a câmera inteira. Então, assim, ó, hoje nós temos um confronto muito claro entre os militares e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguém diria assim, mas é do Bolsonaro, o Bolsonaro que incentiva isso. Não, gente. Claro que não. Claro que não. Porque se tem uma coisa que os militares não são idiotas, bobos, despreparados, eu sempre disse isso. Nós temos meia dúzia de generais, são uns vagabundos que só querem ganhar dinheiro, chegaram lá por apoio político, como é o caso do Pazuello e de alguns outros, que só chegaram por pechada, como diz no quartel. Mas tem gente decente, tem gente qualificada. Se não fosse assim, nós já estaríamos vivendo nesse momento uma bagunça. A maioria já está reformada ou ainda está a maioria está nativa? Não, tem 149 generais. Dos decentes. Não, o número é importante que eu digo para vocês. Sim. Nós temos 149 generais nativos hoje. 149 generais do Exército. Eu não sei quantos são da Marinha e eu não sei quantos são da Aeronáutica, porque nessas confusões todas você nunca ouve falar na Marinha, você nunca ouve falar na Aeronáutica. Então o que eu vou fazer? Se os caras se encolhem, eu tenho que falar dos caras que têm peito e vão para cima. Até porque a tropa é muito maior, os equipamentos são muito mais modernos e tudo mais. Então, o que nós estamos, assim, o nosso limite é uma guerra política, muito parecida com a guerra que antecedeu a invasão da União Soviética pela Ucrânia, da Rússia pela Ucrânia. Então, esta invasão que eu estou fazendo, ela não será de um país contra outro. Essa invasão vai se dar internamente na vontade das pessoas. O que eu quero dizer? Invasão na vontade das pessoas. Se tomarão medidas radicais, e não tenho nenhuma dúvida disso, que vai contrariar muita gente. Por exemplo, se acontecer alguma intervenção militar e assegurar a eleição do Bolsonaro, evidentemente que a esquerda vai se levantar, vai fazer comício, vai para o exterior, e nós vamos ter escaramuças internas, sim. Como já aconteceu em 64, como aconteceu no tenentismo, como aconteceu na história do Brasil, até na proclamação da República. Mas se o Lula ganhar a eleição, o cenário já está preparado para a argumentação da fraude. Porque eles esticaram tanta corda, deixaram isso ficar numa situação praticamente insustentável, que agora não tem mais o que dizer, Terezinha. Agora é uma questão de enfrentamento. E eu ontem, no Crystal Vox, e você é testemunha disso, porque discutimos tantas vezes isso, eu disse que o maior culpado desse momento que nós estamos vivendo não é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro gosta de andar de moto, o Jair Bolsonaro gosta de fazer festa, o Jair Bolsonaro gosta de tirar férias, se possível 2 por ano. O Jair Bolsonaro, ele é um líder. Um líder como foi Mussolini, como foi tanto... Populista, um cara populista. Que ele gosta de ser aclamado, ele gosta de ser bajulado. Claro, que ele gosta disso, mas não pega para capar. Tu desliga aqui, por favor. Agora nós vamos desligar aqui, pessoal. Ó, você tem que passar todo mundo para o Alô Terezinha, porque eu vou desligar aqui.
O Eliseu está colocando o link para vocês aí no chat, tá? É só clicar em cima do link, azulzinho no chat, e vocês vão passar para o canal. No mínimo 50 de vocês tem que vir para a Terezinha. Estamos 97 pessoas aqui, vamos passar para o outro canal, tá bom? Beijo, pessoal! Então, o que eu estava dizendo para você, que eu interrompi por isso, mas é necessário, a gente tem que trabalhar aqui, buscar vocês, levar vocês para o caminho que nós sabemos que é o caminho ideal. Então, o único responsável, gente, por essa confusão política toda que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele tem nome, tem endereço, chama-se Gilmar Mendes. Porque o Alexandre de Moraes nada mais é que um marreco. O Alexandre de Moraes nada mais é que um marreco que caiu no conto do Gilmar Mendes, caiu no conto do Dias Toffoli e lidera esse inquérito aí, que vocês não tenham nenhuma dúvida. No momento seguinte, o Alexandre de Moraes vai dançar. O Alexandre de Moraes vai dançar, você não tem nenhuma dúvida, é só um tempo. Eu não sei que tempo é esse. Qual é o ministro mais equilibrado deles lá no Supremo Tribunal Federal, Costa? Disparado a Rosa Weber. A Rosa Weber é mais equilibrada, é? Ah, disparado é a Rosa Weber. É a que tem maior equilíbrio no plenário. Interessante. Mais equilibrada. Ela vem do direito do trabalho. Ela prestar mais atenção. Preste atenção. Ela tem dificuldade de se expressar. Ela tem muito conhecimento, mas ela tem dificuldade de expressar. Mas é outra coisa. Às vezes também nós temos dificuldades aqui de nos expressar. Natural. Então, assim, o Gilmar Mendes, no começo da Lava Jato, e vocês são testemunhas, o Gilmar Mendes apoiou a Lava Jato, chamou todo mundo de bandido, corrupto, disse horrores dos envolvidos com os gigantescos desvios de fundos da Petrobras e de outras empresas estatais, Nuclebras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tanto é que acharam 51 milhões de reais no apartamento de um camarada do Gedel. Então, o Gilmar Mendes, até então, se comportava como um defensor da Constituição. Eu vou repetir. Ele se apresentava como um defensor da Constituição. Tinha um excelente relacionamento com os militares. Não sei por que cargas d'água. O Gilmar Mendes, no momento em que prenderam os amigos dele do Rio de Janeiro, ligados ao escritório da mulher dele, ou seja, o escritório da mulher do Gilmar Mendes defendia os interesses do pessoal da empresa de ônibus. A doutora Guiomar. Doutora Guiomar. Que ela pode fazer isso, imagina? Ninguém aqui está criticando o escritório do Bermudes. Eu estou contando para vocês, relatando que o escritório do Sérgio Bermudes, onde a Guiomar, mulher do Gilmar Mendes, é sócia, essas pessoas passaram a interpor medidas no Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar Mendes não teve nenhum cuidado, vejam bem, nenhum cuidado de passar para os demais juízes brasileiros que esse é um dos requisitos dele para que se dê impedido para a julgação. Se é uma relação familiar com o interessado, o juiz não pode, o juiz tem que, olha, não posso, estou impedido em razão da relação do escritório de Sérgio Bermudes, onde a minha mulher é sócia com o réu. E o próprio Gilmar Mendes é o que julgou as ações do dono da empresa de ônibus do Rio, que tem uma relação pessoal. Mas é o que eu estou falando. Não, mas além das questões da Lava Jato. Não, é tudo Lava Jato. O ônibus do Rio de Janeiro é o juiz, o Bretas. O Bretas, não, está tudo dentro da Lava Jato, é tudo dentro da Lava Jato. E nós não podemos dizer que não houve corrupção, né? Porque houveram dezenas de delações onde nos depoimentos dos empresários eles contaram para quem eles deram dinheiro e quanto dinheiro eles deram. Então não dá para dizer que não houve corrupção. A grande dificuldade que eu tenho no raciocínio aqui, às vezes, é de não conseguir encaminhar, porque é tão extenso esse emaranhado de interesses, que às vezes a gente fala uma coisa e parece que está fora do contexto. Sim. E eu tive que buscar agora o pessoal para a Vara do Bretas, claro, porque era lá na Vara do Bretas. Então, pessoal, o Gilmar Mendes, e isso passou a acontecer isso ontem, eu acuso publicamente no teu canal e no meu, que o responsável pela crise que nós estamos vivendo agora chama-se Gilmar Mendes. E eu não estou aqui chamando o Gilmar Mendes de bonito, de feio, de gordo. Não, eu estou falando que é o ministro do Supremo Tribunal Federal.
sob a minha ótica, é o grande articulador. A minha observação, é o grande responsável, não é articulador, é o grande responsável pela crise política na qual nós estamos mergulhados. Se o pessoal da Globo, se o pessoal da Bandeirantes, se o pessoal dessas empresas todas de comunicação não tem coragem de dizer isso, eu não tenho nenhum problema de falar aqui no YouTube. Até porque o YouTube busca, sim, conteúdo de qualidade como o teu, como o meu, de pessoas corajosas. Nós vivemos uma democracia. Enquanto não nos retirarem o direito de dizer aquilo que nós observamos, porque não é o que eu penso. É muito importante esse negócio do Gilmar Mendes, Terezinha. Não é o que eu penso, é a observação do comportamento dele, que até a metade da Lava Jato, quando ainda não estavam envolvidos os clientes do escritório da mulher dele, ele era um Gilmar Mendes. Depois ele passou a ser outro. E apoia vergonhosamente, se utiliza vergonhosamente, criminosamente, de provas criminosas que foram rechaçadas pelo presidente do STJ como provas inaceitáveis, tecnicamente. O Gilmar Mendes se utilizou dessas provas para julgar o Sérgio Moro como um juiz parcial. Então, a retirada, e agora vem o núcleo disso, a retirada do Sérgio Moro do cenário político é obra exclusiva do senhor Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é quem retira o Sérgio Moro do debate político. E esse caos que nós nos encaminhamos até outubro é responsabilidade do Gilmar Mendes. Não adianta ele se esconder atrás do Supremo Tribunal Federal e jogar os outros ministros nesta panela fervente, porque tem gente do Brasil que pensa, tem gente que observa, tem gente que consegue juntar informações. Porque o problema do jornalista brasileiro, com raras exceções, é a falta de informação, é a falta de HD. Jornalista brasileiro hoje, para resgatar uma matéria da semana passada, ele não usa sua memória, ele não usa o seu poder de síntese mental. Ele tem que buscar no jornal e ler de novo, porque ele não gravou. Tem mais um problema, né, dessa questão dos jornalistas, na maioria deles, é que eles não conhecem história também. Nós temos que entender que eles não conhecem história. Não conhecem absolutamente nada, são neófitos em política. Eu vejo meninos de 23, 24 anos fazendo material político do Congresso Nacional que dá vontade de chorar. Dá pena, porque eles são nada mais que papagaios que recebem uma pauta da redação, daí pontualmente ouvem alguém que vai dizer a sua opinião e eles não são incapazes de filtrar, exatamente pelo que tu disse. Não há filtro por parte do jornalista, porque ele não tem informação. Como é que alguém vai tomar um café limpinho se não tem filtro? Vai tomar um café com borra. E essa é a expressão mais adequada que eu acho agora. Se você não tiver um filtro, você vai tomar um café com borra. O Eliseu está colocando aqui para você procurar no HD, que é um assunto bem interessante, que tudo começou quando o processo do Flávio Bolsonaro caiu no gabinete do Gilmar Mendes. Não, vejam bem, veja bem, Eliseu, a história do Flávio Bolsonaro é uma história muito mais complicada. Ela não é única e exclusiva em razão das rachadinhas. É muito maior que isso. O Rio de Janeiro, para meus amigos que são do Rio, sabem que o Rio de Janeiro foi destruído. Então, a diferença do Rio de Janeiro para São Paulo, eu conversei com um amigo meu longamente, quase 3 horas, tem poucos dias, e ele me definiu perfeitamente, porque a Vilma tinha me chamado a atenção, e mais outro amigo me chamou a atenção aqui, eu fui buscar informação, porque eu não tenho nenhum constrangimento de perguntar para quem sabe. Sim. Eu não tenho nenhum problema, eu pergunto para as pessoas que sabem, porque eu tenho certeza que se você não for humilde para buscar informação, você é um bosta, você é um prepotente, é um jumento. Então eu liguei para esse amigo, vem cá, me diz o que é PCC e o que é miliciano. Então, assim, São Paulo é dominada pelo PCC. Tanto é que mataram o filho de um governador com um foguete, derrubaram o helicóptero e até hoje ninguém teve coragem de apontar o dedo para quem foi o responsável da queda do filho do Alckmin. O Alckmin botou a cola no meio das pernas e agora é vice do Lula. Pior, botou a cola no meio das pernas, suportou a perda de um filho, sabendo que foi ato do PCC e meteu a cola no meio das pernas. Ou seja, o PCC domina. O PCC domina São Paulo e domina os políticos de São Paulo. Olha, do Rio. Não, calma, Terezinha, calma aí.
Nós temos um general chamado General Camilo, que quando ele esteve no alto comando, lá na mesa dos grandes generais, ele urrava forte, viu? Era um leão. Eu lembro do e eu dizia, General Camilo, este cara fez conversa, vai ranger dentes, vai isso, vai aquilo. O cara foi para a reserva, virou secretário de segurança de São Paulo, e eu não preciso dizer como é que está a segurança de São Paulo, que só ontem executaram 2 pessoas saindo da porta de suas casas. A gente viu os vídeos. Assustadora a segurança no estado de São Paulo. E cadê o general que urrava? Não urra coisa nenhuma, não comanda a polícia, porque a polícia militar de São Paulo, infelizmente, tem gente fazendo segurança para o transporte de ouro. O leão virou um cordeirinho. E daí nós vamos para o Rio de Janeiro. Olha, ninguém mais que esse amigo de vocês aqui era tão apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu juntava, quando jovem, os trocados para passar o verão no Rio de Janeiro. Eu amava o Rio de Janeiro. Eu confesso para vocês que não era para ver mulher bonita, não, era o conjunto do Rio de Janeiro, assim. Era parar num barzinho, ver um cara tocar um samba, daqui a pouco passava um traveco e ficava todo mundo brincando, que a Marina Rui Barbosa hoje está dizendo um negócio maravilhoso. Ela está dizendo que ela não está nem aí e que ela vai ser politicamente incorreta. Então, assim, vai virar isso, viu? As pessoas vão voltar a ser politicamente incorretos. Para ter liberdade de dizer o que pensam. E daí, tudo o que vocês imaginavam, fui no carnaval no Rio de Janeiro, lá no Clube Militar, conheci Isabela Garcia, pequenininha, dançando em cima de uma mesa, porque ela era muito pequenininha. Então, assim, eu tenho uma história de Rio de Janeiro de 40 anos, já vi desfile na escola de samba na Avenida, nós vimos juntos. Ganhamos um convite, tivemos esse privilégio. Mas você lembra o sufoco que foi nós sairmos do sambódromo para chegarmos até o hotel? Você lembra disso? Verdade. Já era complicado, isso tem alguns anos. O Rio de Janeiro hoje é refém da milícia. O que é a milícia? É a milícia armada que nós assistimos ontem, um bombeiro dando um tiro no menino dentro de um McDonald's, por questões assim, irrelevantes. Daí, o Poder Judiciário com medo, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro com medo da milícia, não manda para a cadeia um flagrante. Eu nunca vi um flagrante tão grande como aquele, porque o flagrante se dá, e aí o advogado vai fazer, o flagrante é quando alguém age de forma criminosa contra um terceiro, principalmente quando a vítima está desarmada. Só o fato da vítima estar desarmada e alguém com uma arma já é uma tentativa de homicídio, assim, a clássica tentativa de homicídio. Não tem outra forma de classificar a clássica tentativa de homicídio. A vítima desarmada. E uma juíza não reconhece porque câmera de segurança, testemunhas não vale mais. Não é isso, gente. É falta de coragem no Rio de Janeiro. Então, assim, vou voltar ao Gilmar Mendes. Então, o Flávio Bolsonaro, o Capitão Adriano, o Lessa, esse povo todo, por mais que vocês queiram dizer assim, mas eles não têm nada que ver um com o outro. Mas eles moravam na mesma vila, com o mesmo portão fechado. Lessa, Adriano, tudo morava na mesma vila. No mesmo condomínio. Não, vila, Adriano, vamos lá, na mesma vila. Na mesma comunidade, vamos chamar de comunidade? Uma comunidade de luxo, com casas que valem 3, 4 milhões. Eu pergunto a vocês, como é que o presidente da República, deputado de 28 anos, vai morar 2 casas de um sargento que sabidamente é um matador profissional? E ninguém ninguém sabe. A segurança desse presidente, pré-candidato à presidência, a Polícia Federal não foi no condomínio para ver quem é que morava lá e qual era o risco. Ninguém fez isso e o risco era altíssimo, Terezinha. O risco era altíssimo. Então, está muito complicado isso e o Gilmar Mendes opta por defender o pessoal lá do pessoal dos ônibus. Sim. Que amanhã não tem ônibus no Rio de janeiro. Sim. Amanhã por causa da suba do... Ou seja, você está dizendo, então, que o Gilmar Mendes está do lado da milícia e o Alexandre de Moraes do lado do PCC. É mais ou menos isso. Terezinha, tem que ter muito cuidado nisso, tá? Tem que ter muito cuidado no que a gente diz aqui, em razão dos caras buscar. Não, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou citando que o Estado de São Paulo está sob o controle do PCC. E que o Rio de Janeiro está sob o controle da milícia. Você não vê mais falar em Comando Vermelho, você não vê mais falar nada. É a milícia que manda no Rio de Janeiro. Sim. Mas essa milícia está muito perto
dos políticos. Sim. Ela tá muito ligada aos políticos. Então, eu quero fazer uma coisa para vocês no final da minha participação aqui, que é muito importante, e essa é uma homenagem que eu faço aos militares, e que eu vou ler aqui, viu? Ali, dobramos, viu? O pessoal veio para cá e dobramos. Sejam muito bem-vindos aqui. Quem não conhece o canal aí, dá o joinha e se inscreve no canal. É muito importante, nós precisamos de vocês inscritos no canal, tá? Então, inscrevam-se. Olha o que o Estadão escreve hoje. As Forças Armadas têm prestígio junto à população. Trata-se de um fato bem conhecido. Esse prestígio foi conquistado e é preservado, entre outras causas, pela exemplar lealdade da Marinha, do Exército e da Aeronáutica à Constituição de 1988 e aos princípios republicanos, com a estrita obediência às suas atribuições constitucionais. Bem longe da política. É de justiça reconhecer, depois da redemocratização do país, as Forças Armadas entenderam o seu papel dentro da organização de um Estado democrático de direito. Não são guarda pretoriana. Tampouco têm um poder moderador. Destinam-se, assim como estabelece a Constituição, à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Como eu separei isso? Porque aqui nada mais é que o artigo 142, que o Estadão está falando aqui, quando ele diz: Constituição, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Está falando aqui do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. Então, nós sempre soubemos, a gente sabe, que pode sim o Poder Judiciário requisitar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Daí eu pergunto para vocês, que autoridade hoje tem o Supremo Tribunal Federal para evocar para si o direito de convocar as Forças Armadas nesse confronto que nós estamos assistindo? Nenhuma. Isso desapareceu, sim, num clicar de dedos, num piscar de olhos. E por que isso aconteceu? Aconteceu exatamente porque o Supremo Tribunal Federal mostrou a sua fragilidade. E olha, e a fragilidade não é de poder, porque o poder existe, está na Constituição, e o Supremo como um todo é o poder. Embora sejam 11 ministros e o Poder Judiciário espalhado pelo país, mas é um poder. O que acontece é que, se você entrar na sala de sessões do Supremo Tribunal Federal, quem tem um pouquinho de paciência para analisar quais são as ligações daqueles ministros que estão lá, eu não preciso ir muito longe, basta nós observarmos os últimos 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, o Cássio Cunha e o Nunes Marques. Cássio Cunha, Nunes Marques. Cássio Cunha, Nunes Marques e o terrivelmente evangélico. E o terrivelmente evangélico. Então, vocês acham que esses 2 brasileiros, esses 2 juristas, que eu pessoalmente não tenho absolutamente nada com eles, mas tecnicamente, com base na Constituição, eu olho o currículo deles e digo assim: jamais esses 2 brasileiros atendem às exigências da Constituição quando diz que, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter comportamento ilibado, conhecimento, autoconhecimento jurídico. E aqui morreram os 2. Morreram os 2. E aí eu volto no Cássio, que fez cópias dos seus trabalhos de conclusão. Ou seja, fraudou trabalhos de conclusão que a empresa toda noticiou e depois abafaram por interesses que eu não conheço. Eu não tenho a capacidade de ver isso, né? Não tenho a capacidade de ver isso. Então, tenho sim, mas eu não vou falar aqui. Então, pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês agora aqui no canal, em razão de algumas coisas que estão acontecendo aí. O Pix da Terezinha, da manhã a Terezinha já vai transmitir pelo Vimix, daí fica mais fácil dela. A minha chave Pix é o meu e-mail. Não, mas isso vai ficar na tela amanhã, hoje à tarde eu vou montar o teu Vimix aqui, até para você colocar a logo, o teu programa e tudo mais. Então eu gostaria muito, muito que vocês nos ajudassem na nossa caminhada. Não façam nenhum constrangimento. Tenho certeza que não vai faltar dinheiro para vocês investir na democracia. Não falta dinheiro para ninguém para investir na democracia. Se investe dinheiro, tanto dinheiro,
Por exemplo, no almoço de domingo se paga 500. Se compra uma porcaria na internet de 800. Se vê um show de banda fake no Brasil, vou repetir, se vê show de banda fake no Brasil, como se fosse a banda original, e não tem autoridade nenhuma para perguntar a identidade do cara que está lá, e pagam R$1.000. Ajudem. Pessoas como o Leudo, com a Terezinha, como nosso amigo Cristiano Roger, de Curitiba, que está fazendo um movimento lá do Sérgio Moro, nos ajudem a construir uma nova estrada. Nós não vamos desistir. E eu quero dizer para vocês que eu tenho 67 anos. Estive diante do caixão do meu tio, lá em Foz do Iguaçu, e fiz um compromisso com ele que eu vou chegar exatamente à idade dele, 83 anos, brigando pelo meu país. Que bom. Tá? Então, assim, esses compromissos a gente faz de formas que a gente não entende. Então, eu tenho muita estrada, muito desejo. Quero mandar um abraço para o Marcelo, em Florianópolis. Está construindo uma nova plataforma para a gente. Nós, dentro de uma semana, 2, nós vamos ter uma plataforma diferente. Se alguém quiser investir na nossa plataforma, se tornar nosso sócio dos nossos canais, nós estamos aqui, ó, de coração aberto para nos ajudar a fazer uma nova plataforma. Isso, Terezinha. Obrigada, Leudo Costa. Obrigada pela participação. Dá um tchauzinho para o pessoal aí. Pessoal, tchau. Fiquem comigo, eu vou continuar aqui sozinha agora, tá? Vou continuar aqui agora falando do assunto turismo.